Um dos adjetivos muito usado pejorativamente para classificar as formas de governo é o populismo. No entanto, o termo tem diferentes significados de acordo com a regionalidade, e especialmente aqui no Brasil, não vemos com frequência essa pecha sendo usada nos políticos de direita. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre esse e outros conceitos, e também na relutância da mídia de chamar as coisas por seus nomes. Populismo é um termo amplo e por isso tem causado muita discórdia entre os cientistas políticos. O termo começou a ser usado na América Latina no século XX para descrever políticos com popularidade e carisma ímpares até então. No Brasil, foram considerados símbolos do populismo os governos de Getúlio Vargas, JK e Jango. De maneira geral, o que se dizia, e alguns ainda dizem, que caracteriza esses governos como populistas é o seguinte: relação direta e não institucionalizada do líder com as massas, o que se conseguia por conta do seu carisma. Discurso de fácil assimilação, quase sempre classificado como demagogo. Grande participação do Estado na economia, o que era visto como algo responsável. Essas classificações tinham suas contradições e acabaram perdendo a popularidade após a ditadura militar, ao mesmo tempo que sofriam mudanças de significado. Não é incomum ver os grandes jornais no país classificarem os governos petistas como populistas, novamente de forma pejorativa, sempre no sentido de prometer ao povo o que não é possível cumprir, apenas para aumentar a sua popularidade. Esses ataques normalmente são feitos por neoliberais, que pregam a austeridade fiscal, ou seja, o corte de recursos de benefício social com o intuito de diminuir os impostos da classe dominante, utilizando-se a máscara economicista de não é que a gente não quer ajudar o povo, é que a conta não fecha. Dessa forma, taxam qualquer um que busque minimamente encontrar recursos para pensar uma sociedade mais inclusiva de populista e economicamente ignorante. Vamos lembrar aqui, isso não apresenta lastro na realidade. Quando Vargas chegou ao poder em 1930, a economia brasileira era um quarto da Argentina, e quando saiu em 45, a economia argentina era um quarto da de São Paulo. Além disso, as contas estavam em dia e a balança fiscal equilibrada. Assim como é mentira que, diante de sinais ruins da economia, um populista não toma medidas austeras por medo da falta de apoio. Jango ficou os 2 primeiros anos de mandato inteirinhos adotando medidas ortodoxas para tentar segurar a inflação. Esse mesmo fenômeno está acontecendo com o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, o Bernie Sanders, e deve aumentar muito agora que ele surge como favorito nas pesquisas. Ideias como o país mais rico da história da humanidade tem como fornecer saúde universal para sua população soam para alguns como algo de outro planeta. Irresponsável, populista. Não acredita? Tempos desse atrás, a jornalista do Estadão e apresentadora do Roda Viva, Vera Magalhães, escreveu o seguinte no seu Twitter: "Eu não votaria em Sanders, acho totalmente equivocado, perigoso, populista. Seria um dos eleitores que, a despeito de repudiar tudo que o Trump é, faz e representa, não teria coragem de chancelar uma aposta perigosa dessa na maior economia do planeta." Percebam que no parágrafo todo não há uma única informação material sobre o Bernie Sanders. Tudo é muito vago e parte de pressupostos que tentam induzir o leitor a uma conclusão sem que tenha sido apresentado nenhum argumento. Em um texto de 3 linhas, Vera fala perigoso 2 vezes, o chama de equivocado e surprise, surprise, populista. Bernie Sanders tem feito uma campanha surpreendentemente sincera, não esconde as suas propostas e não tem vergonha de se dizer de esquerda. Fala abertamente em educação e saúde pública para todos, cobrando a contribuição justa dos grandes ricos do mundo, mas aparentemente isso é uma aposta perigosa na maior economia do planeta. Só que pensem comigo, se a maior economia do planeta não consegue prover direitos básicos de sobrevivência para sua população, tem alguma coisa errada acontecendo. Me parece que não é a economia que serve o povo, mas o povo que serve a economia. E é isso que chamamos de economicismo. Na ânsia de manter o sistema de privilégios funcionando como sempre, tudo que ousar pensar diferente é descaracterizado e descartado. Nas últimas décadas, tem crescido o populismo de direita, segundo estudiosos. Após momentos de crises sociais e políticas, figuras de fora da política se colocam como salvadores da pátria, personificando as vontades do povo na sua figura e se colocando contra as institucionalidades que não permitem que façam aquilo que deve ser feito.
Segundo Bobbio, também podemos apontar que os direitistas aproveitam para atacar tudo o que é diferente do que consideram características dominantes da sua sociedade. Assim nascem os discursos preconceituosos, anti-imigração, LGBT-fóbicos e misóginos para agradar as classes dominantes. Na esteira disso, o anti-intelectualismo ganha muita força, junto com o anti-establishment em apelo ao homem comum. Nesse sentido, o Papa Francisco fez uma entrevista muito interessante, que eu vou ler um trecho para vocês, e o texto completo vai ficar na descrição do vídeo, como de costume. Populismo é uma palavra enganosa, porque na América Latina o populismo tem outro significado. Lá significa o protagonismo dos povos, por exemplo, os movimentos populares. Quando ouvia falar de populismo aqui, não entendia muito, ficava perdido, até que percebi que eram significados diferentes dependendo dos lugares. Para mim, o mais típico exemplo dos populismos europeus é o 1933 alemão. A Alemanha estava destroçada, tentava se levantar, buscava sua identidade, estava à procura de um líder, de alguém que devolvesse a sua identidade. E havia um rapazinho chamado Adolf Hitler que disse: eu posso, eu posso. Esse é o perigo. Em momentos de crise, o discernimento não funciona, e para mim é uma referência contínua. Buscamos um salvador que nos desenvolva a identidade e defendamos-nos com muros, com arames farpados, com qualquer coisa dos outros povos que podem nos tirar a identidade. Isso é muito grave. Por isso sempre procuro dizer, dialogue entre vocês, dialogue entre vocês. Mas o caso da Alemanha de 1933 é típico. Um povo que estava naquela crise, que procurava sua identidade, então apareceu esse líder carismático que prometeu dar-lhes uma identidade. E deu-lhes uma identidade distorcida. E sabemos o que aconteceu. Exemplos típicos de populista de direita são o Trump nos Estados Unidos e o Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido. Os dois reúnem o combo de características clássicas do que seria populismo. Promessas fora da realidade, discursos demagógicos e de fácil assimilação, e a capacidade de mobilizar grandes setores da sociedade. Só que nesse caso, acrescenta-se mentiras deslavadas na campanha, nacionalismo exagerado e política econômica radicalmente liberal em quase tudo que não seja exército ou polícia. Opa, peraí, isso daí não é fascismo, não? Será que toda vez que a nossa imprensa se refere a essas figuras como populistas de direita, ela não está escondendo o verdadeiro nome da coisa? Vocês conseguem pensar em mais alguém com essas características e que a nossa imprensa também se recusa a chamar pelo nome? Tá bom, então. Aí, caras, tá bom.